Bem, bom dia, pessoal. A gravação está iniciada. Queria começar agradecendo imensamente ao Eider por topar estar conosco hoje, na nossa segunda atividade aí de aulas públicas da Residência de Medicina Preventiva e Social, aqui da Escola Superior de Ciências da Saúde, da CEPF, né? É uma residência vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. E nós estamos hoje com o convidado Eider Pinto. O Eider Pinto tive a honra de trabalhar com ele no Ministério da Saúde entre 2011 e 2015, inicialmente no Departamento de Atenção Básica e posteriormente na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação à Saúde. Eu diria que é um dos gestores aí com maior capacidade de arregimentar coletivos e tocar processos inovadores com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. E hoje a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre esse histórico da política de atenção básica, né, ao longo aí da última década, e em especial discutir um pouco do contexto atual, né, onde a gente tem um conjunto de questões que estão circulando, inclusive esta semana, né, por acaso a gente já estava com essa atividade agendada há mais ou menos um mês, e essa semana saiu essa portaria para fazer estudos a respeito da possibilidade de parcerias público-privadas, então isso acabou entrando como um tema de conversa aqui também, ainda que a portaria tenha sido revogada, eu acho que é um movimento importante da gente debater, né? O Eide atualmente está como professor, né, das Universidades Federal do Recôncavo Baiano e da Universidade Federal da Bahia. Eu vou deixar a tarefa de se apresentar com mais elementos para você, Eide, e já te passo a palavra. Bom dia a todas e a todos. Prazer muito grande, viu, Felipe, estar aqui contigo. Não é nem convite, né? Convocação. Felipe chama, é convocação. Prazer de trabalhar com você foi todo meu. Não vou ficar aqui rasgando seda para você, mas enfim, foi um prazer muito grande trabalhar contigo, toda a sua potência, militância, criatividade, inventividade, além do prazer cotidiano da gente conseguir combinar trabalho, militância, pesquisa, qualidade de um jeito leve, né? E de boa. Eu sou médico sanitarista, meu mestrado é em saúde coletiva, meu doutorado agora está sendo na área de políticas públicas. Então, eu faço um doutorado na área de políticas públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ver, minha fala vai estar um pouco com esse viés, né? Porque eu estou no meio desse processo aqui, eu estou bastante aí no campo das políticas públicas, né? Que é um campo interdisciplinar, que dialoga mais ali com a ciência política, com a sociologia e tal. E eu sou professor na UFRB, na práticas de saúde da família, né? Então, estou mais voltado ali na medicina de família e comunidade. E na UFBA, eu sou professor da saúde coletiva. Então, estou com o Felipe, já conhece um pouco, eu estou em várias áreas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo as minhas pesquisas, eu sempre tenho um delay, né? Então, eu estava cuidando do Mais Médicos, estava fazendo um mestrado falando do PEMAC. Agora eu estou envolvido num monte de projetos de inovação, tecnologia, etc., e estou fazendo um doutorado sobre Mais Médicos. Então, isso está me obrigando a ficar num monte de lugar ao mesmo tempo. Mas aí, beleza, prazer estar aqui com vocês. O pedido do Felipe foi para poder fazer alguns diálogos mais gerais aí, né, sobre a política de atenção básica. Eu corri, ontem ele me deu um toque, na verdade eu que devia ter me organizado, mas ontem ele me deu um toque sinalizando se eu ia ou não ia utilizar um PowerPoint. Eu não ia não, mas eu achei que era importante tanto para vocês aí que vão acompanhar, né, para poder acompanhar o raciocínio, e também para eu poder não ficar falando a manhã toda aqui. Então eu fiz um PowerPoint corridaço aqui. Já começa, Felipe? Como é que é? Sim, pode começar. Só pontuando, né? Se você estivesse fazendo uma coisa só, você não estava dando conta, né? Pois é. É verdade. Aí, vou aqui botar para vocês o PowerPoint que eu fiz. Tá dando para ver aí? Tá, né? Tá carregando. Pronto, tá dando para ver. Pronto. Então, coloquei um pouco desafios, rumos e desrumos, né? Dando uma de Guimarães Rosa aqui, para poder falar da política de atenção básica.
Então, um primeiro elemento que eu acho que é muito importante, né, é a gente olhar esse histórico da política de atenção básica no que diz respeito ao início da implantação da estratégia de saúde da família e até o período anterior ao Sistema Único de Saúde. Então, é muito difícil, né, a gente analisar a política de atenção básica sem a gente considerar o que aconteceu ali no final dos anos 70 e início dos anos 80. No final dos anos 70 e início dos anos 80, no Brasil especialmente, a gente, no mundo primeiro, no setor público, a gente estava tendo uma dificuldade nos estados de bem-estar social. Então, as nossas referências, né, de estado de bem-estar social, com a garantia dos direitos sociais e a perspectiva de você ter o tripé da Seguridade Social, protegendo as pessoas, né, entendendo nesse país que eles viviam em sociedades de mercado e eles tentavam garantir, dar uma segurança para as pessoas em situações onde elas não conseguiam viver do trabalho. Exemplo, né? Saúde, quando elas adoeciam. Então, a ideia de ter um sistema público gratuito ou acessível para essas populações. A ideia da licença, quando a pessoa está com um problema de saúde ou quando... que aí garante que ela continua a ter ingressos, né? Mesmo quando ela está adoecida. Então, além de você contar com acesso ao serviço, você contar com a remuneração quando a pessoa está doente, não está podendo trabalhar. A questão relacionada ao desemprego, né? Então, o seguro-desemprego, as questões relacionadas a qualquer situação ou condição daquela pessoa que não permita que ela trabalhe, que entra um monte de elementos relacionados à assistência social, a questão de que a pessoa não tem que viver a vida até a morte trabalhando, então, a ideia da previdência social, e a educação aí no meio desse processo, entendendo que as diferenças de classe, de renda, ou seja, onde as pessoas nascem, não poderia determinar se essa pessoa teria ou não teria condições de ter uma boa inserção no mercado de trabalho. Então, aí se entendia que a educação, da creche até a universidade, deveria ser gratuita ou acessível a todos os grupos sociais. Então, essa concepção aí do estado do bem-estar social, que ela começa a avançar bastante, em especial, né, embora tenha históricos até do século XIX, mas ela vira essa lógica dos direitos sociais e do bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial, ela entra numa crise de financiamento e também de legitimidade ali no final dos anos 70. Quando acontece isso, começa um conjunto de discussões que são discussões que, nesses países, tentam manter a saúde como direito, mas elas fazem debates sobre a racionalização desses gastos em saúde. E aí, quando fazem esse debate sobre a racionalização dos gastos em saúde, isso converge com o debate em vários outros campos, né? Converge com a discussão no território, né, brasileiro, aqui no Brasil. A gente estava na crise ali da ditadura militar, crise da dívida nos anos 70, dos países latino-americanos, 70 e 80, né, que acabou resultando na década perdida lá dos anos 80. Nós vamos ter outra década perdida agora nos anos 20, mas a anterior tinha sido na década de 80. No meio dessa crise, ditadura em crise de legitimidade, tanto é que ela se encerra, né, no ano de 1984, 1985, e crise da Previdência, do Instituto Nacional de Previdência Social, e para isso começa a ter um conjunto de medidas que eram medidas que, nesse aspecto, elas entraram em convergência com o que o movimento sanitário defendia, quando ele defendia a prioridade da atenção primária, baseada em alma-ata, quando discutia a questão de saúde como direito, da descentralização dos serviços, etc. No âmbito privado, também tem sentido, porque os custos em saúde inflacionados, a dificuldade de se bancar esses custos, seja no sistema de pagamento direto, que aí cada vez há camadas mais reduzidas da população, seja no sistema de pré-pagamento, né, as seguradoras de saúde, os planos de saúde, planos privados de saúde, que também começam a fazer medidas de racionalização desse custo, tentando sair daquela lógica do complexo médico industrial, do pagamento por procedimento, e lógicas que você fazia a gestão do cuidado, prioridade para a atenção primária. Todas essas questões, elas vão resultando numa certa convergência. E quando você pega alguns elementos mais gerais, há uma convergência mesmo, mas se você for entrando em alguns detalhes, essa convergência, ela começa a apresentar diferenças, né? Então, isso daí tem diferença clara, né?
quando a gente vê aquela discussão ali da atenção primária seletiva, como se propunha nas organizações multilaterais, né? O Banco Mundial, quando fazia as orientações em relação que o movimento sanitário brasileiro criticava como saúde pobre para pobre, né? Saúde pobre porque a lógica dela era uma saúde que ela não usava recursos que fossem recursos mais caros. Então, o grande elemento de definir o que teria na atenção primária era se esses recursos eram recursos baratos, não necessariamente o que as pessoas precisavam, né? Não uma orientação em função de resolver próximo e perto da casa das pessoas 80% dos problemas de saúde ou mais, mas o que era barato, né? E também no sentido de para pobres, porque se pretendia, né, que as pessoas usassem o mercado, quem pudesse contratar o mercado, contratava o mercado, e o sistema, né, essa atenção pública seria só para aqueles que estão excluídos do mercado. Por isso, uma saúde pobre para pobre. Então, a crítica dessa atenção primária seletiva, o fato é que no Brasil acontece todo o processo da reforma sanitária brasileira, que resulta no Sistema Único de Saúde, né, fazendo os 23 anos que a gente comemora, 23 não, tô doido, os 30 anos que a gente comemora esse ano, e no Sistema Único de Saúde a gente tem avanços importantes ali na década de 90 em relação à atenção primária. De um lado, a gente começa, por mais que já existisse, né, política para a atenção básica, estruturadas, por exemplo, em estados do Brasil, né, tem aquela tese do Emerson Merri, Saúde como Política, que descreve na primeira metade da década de 50 políticas de atenção básica para o estado de São Paulo e sendo discutidas no governo Vargas. Por mais que tenhamos políticas para atenção básica, pós-SUS, a gente começa a estruturar uma política nacional de atenção básica, embora não tivesse esse nome, ali com a DIB Jatene, né? Começa no governo Itamar Franco e depois entra no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, quando tem a norma operacional básica, que ela define a atuação e atenção primária dos municípios, quando ela define que a Constituição já dizia isso, mas quando ela define a responsabilidade de todos os municípios em garantir o acesso universal à atenção básica e como é que isso seria financiado por meio de um financiamento federal, que é o piso de atenção básica, então a gente estrutura uma política que, ao contrário daquela lógica dos convênios, né, que o governo federal contratava os serviços públicos praticamente do mesmo jeito, né, na mesma lógica que ele contratava os serviços privados, e o município era um prestador do seguro nacional, né, que era o do governo federal, sai dessa lógica, o gestor municipal ele está lá prestando serviço e não vende serviços para o governo federal, né? Ele, na verdade, tem repasses fundo a fundo do governo federal por meio do piso de atenção básica. E o piso de atenção básica, além de tentar passar esse recurso em função da população, então são o famoso piso de atenção básica fixo, que na época foi calculado em função da capacidade instalada que já estava dada, e você tentou fazer um ajuste entre o que já se passava para cada município e o que passou a ser passado com o piso de atenção básica fixo. Foi criado o que veio a chamar depois o piso de atenção básica variável, que foi um movimento de indução da mudança do modelo de atenção. E aí, experiências municipais, elas mostraram, né, resultados, efeitos, etc., da estratégia de saúde da família, em especial ali os agentes comunitários de saúde, nos estados do Nordeste, aí tem ali Capuí, que é a experiência histórica, etc. Então, essas experiências que elas começaram nos municípios foram experiências que o governo federal foi formatando enquanto política nacional, e elas foram implementadas aí, primeiramente com o nome de Programa de Saúde da Família e depois com o nome da Estratégia de Saúde da Família. Então, o que tem de interessante aqui dessa síntese, né? Ali na virada da década de 70 para a década de 80, um conjunto de atores sociais, instituições estatais e não estatais, trazendo o discurso forte da prioridade, da importância da atenção básica, da atenção primária, embora
com elementos diferentes, tem uma convergência nessa perspectiva. Na década de 90, pós-SUS, a estruturação de uma política nacional de atenção básica que ganha como principais instrumentos normativos de implementação dessa política justamente os pisos de atenção básica fixo e variável, essa mudança na lógica de repasse do recurso ao município, onde ele deixa de ser mais um prestador de serviço contratado e passa a ser um repasse entre entes, né, de uma federação trina para cumprir o princípio constitucional. E outro elemento importante aí, que é o início da indução de uma estratégia que é a estratégia de saúde da família. Então, isso que eu queria fixar aqui para vocês, né? Aí, o que nós temos no governo Lula, né? Nós temos alguns avanços na política nacional de atenção básica, que eu vou fazer um recorte aqui, nessa tentativa de ser o máximo sintético possível do que foi o governo Lula. Felipe deve estar impressionado, né, que eu consegui botar 8 anos do governo Lula em um slide aqui, mas eu estou mais ou menos desse jeito para poder conseguir dar tempo aqui para ser uma apresentação curta e a gente poder fazer algum debate. O que mais marca, né, o governo Lula foi justamente um foco na expansão da cobertura. Então, o foco do governo, a prioridade declarada do governo era conseguir expandir o acesso universal ao serviço de saúde. A gente pode citar aí cinco prioridades centrais desde o início do governo Lula, que se mantiveram durante os 8 anos. A expansão da atenção básica, tinha metas ousadas, né, de chegar a mais de 60% da população, quando isso, na verdade, era ainda 30%. Não conseguiu chegar a 60%, mas chegou perto, passou de 50% de cobertura da população com a estratégia da família. Tinha uma preocupação de garantir esse crescimento nas capitais também, nos grandes municípios, numa lógica onde a estratégia da família não era só uma coisa para o interior, para a cidade pequena, para a população rural, para a população periférica, no norte e no nordeste do Brasil, era uma política para todo o Brasil, então ela tinha que dar conta das características da estratégia da família naquele momento nas grandes cidades, então esse é um elemento bem interessante. Um segundo elemento, tem até uma mudança no PAB na época, para induzir a expansão da estratégia nos municípios maiores, etc, etc. Então tem uma preocupação com isso, né? A expansão da saúde bucal, aí entendendo a saúde bucal dentro da estratégia da família e entendendo a saúde bucal também na atenção ambulatorial especializada por meio dos Centros de Especialidades Odontológicos, né, os CELS. Outra prioridade foi a urgência. Então, exemplos, né, de políticas, vou dar exemplo de 2 cidades, Campinas e Recife. Por que eu estou dando o exemplo dessas 2 cidades que tinham experiências de SAMU, né, de serviços de atendimento à urgência, que eram feitos, serviços móveis, né, de atendimento à urgência. Humberto Costa era secretário de Saúde de Recife, foi o primeiro-ministro da era Lula, e Gastão Wagner tinha sido secretário de Saúde de Campinas antes, e foi o secretário executivo do Ministério, né? Mas, fora essas experiências dessas 2 cidades, o Ministério, naquela época, estava mesmo nessa perspectiva de ver experiências municipais que tinham avançado para transformar essas experiências em políticas públicas, né? Então, o movimento foi esse de expansão da atenção básica, expansão da saúde bucal, garantia do atendimento no Sistema Único de Saúde, gratuito, etc., para situações de urgência. Teve um compromisso importante com a saúde mental, em especial com as mudanças da legislação que aconteceram no final dos anos 90, e aí entrou com toda a expansão dos centros de atenção psicossocial, entrou com o programa de volta para casa, entrou com os dispositivos como as residências terapêuticas, etc., e também o acesso aos medicamentos. Esse acesso aos medicamentos aí, fundamentalmente, no setor público, com o fortalecimento do financiamento da farmácia básica nas unidades básicas de saúde, mas também com o farmácia popular e depois o Aqui Tem Farmácia Popular. Esse era o foco do governo Lula. Essa foi a perspectiva que dirigiu o governo Lula. Na atenção básica, ali em 2006, um conjunto de elementos foi consolidado como a Política Nacional de Atenção Básica. Foi quando a gente começa a chamar sempre isso como PNAB, né? Política Nacional de Atenção Básica. A Política Nacional de Atenção Básica é um instrumento que a imensa maioria dele não é um instrumento normativo que, a partir de suas normas, constrói o que na políticas públicas a gente chama de instrumento de política pública, ou seja,
que são alguns dispositivos legais que eles têm força, eles têm consequência, eles se traduzem em incentivos ou coerções a um outro. No caso, na maior parte das vezes, aos gestores municipais, que são o certo outro, né, da relação com o governo federal quando a gente pensa em política nacional de atenção básica. O instrumento da PNAB, ele tem uma parte pequena disso. Tanto é que toda vez que a gente fazia uma discussão jurídica sobre a PNAB, a Procuradoria, a advocacia lá do Ministério da Saúde, ela sempre chamava a atenção para o seguinte: olha, essa portaria aqui de 80 páginas pode ser traduzida em 5, se fosse olhar só os instrumentos de política pública, né? Exemplo, definição do que seria equipe mínima, qual que seria o repasse, quais as regras e tal. A maior parte da PNAB, ela é um documento que poderia entrar no campo aí das recomendações, são afirmações de valores, né? São estabelecimento de conceitos, é a produção de referências. Mas é importante também. Não é só uma disputa simbólica, não. É porque tem um papel do Ministério da Saúde nesse lugar. A gente agora está numa crise, né, em relação a esse papel, haja vista o que o Ministério da Saúde vem fazendo em relação à Covid, mas historicamente a gente sempre teve um papel de referência do Ministério da Saúde nesse aspecto. Então as recomendações do Ministério, as definições do Ministério, os parâmetros do Ministério, eles são elementos que ganham força real na medida em que vários atores sociais usam eles para poder formular políticas, para poder enfrentar controvérsias e definir controvérsias, né? Então, por mais que sejam elementos simbólicos, esses elementos eles têm força real de implementação por causa do uso que os atores sociais fazem dele. Mas eu quero separar isso. O que são instrumentos normativos, né, de instrumentos de política pública e do que são referências, e para que isso tenha efeito, precisa que atores sociais nos vários lugares usem aquilo como parâmetro de sua ação e do que esses sujeitos estão querendo implementar. Então, a PNAB foi lançada em 2006 com essa característica. Além disso, teve um início de um investimento em infraestrutura que veio junto com o PAC. Então, o Programa de Aceleração do Crescimento, o 1, não tinha unidade básica de saúde, mas o PAC 2, já na transição do governo Lula para o governo Dilma, mas ainda no governo Lula, ele inclui as unidades básicas de saúde, embora não tenha sido financiada unidades básicas de saúde com esse recurso. Ele começou no governo Lula, mas ele foi implementado de fato no governo Dilma. O desafio da qualidade não gerava especificamente uma política mais robusta. Você tinha a indução de uma autoavaliação, que era o AMQ, Avaliação para a Melhoria da Qualidade, mas ela é importante porque ela expressa a preocupação com a qualidade. Então, tinha uma expansão ali nos anos 90, início dos anos 2000, sempre se fazia a história dos cursos os introdutórios, né? Então, o tema da qualidade meio que se resumia a você tentar selecionar um profissional de saúde com perfil e fazer um certo introdutório. A gente até brinca falando que é um pouco uma perspectiva de pedagogia ortopédica, né? Quase como se você botasse uma tala e você resolvesse uma fratura e ajustasse aquele osso, né, ou aquela articulação da maneira como você acha que ela era mais funcional, né? Então, se tinha um introdutório e você tinha uma certa pobreza de instrumentos de gestão e de educação permanente para tentar resolver isso. No governo Lula vem um investimento, né, na Política Nacional de Educação Permanente, começa investimento em cursos de especialização, que no segundo governo Lula acabaram indo mais para a dimensão à distância, com a UnaSUS, mas tem um outro esforço, que é um esforço de preparar esses profissionais para a atuação conforme as necessidades da população e do sistema de saúde, mas o esforço em relação aos resultados, né, dessa atuação, ao processo de trabalho, não tinha uma política robusta organizada em torno disso. Tinha a indução da avaliação para a melhoria da qualidade, que era um instrumento potente, mas ele dependia ali da organização, da autoaplicação e do envolvimento das próprias equipes, né? E o problema, como está escrito ali, a maneira como a OMS chama, né, áreas subatendidas, que elas podem ser áreas remotas, podem ser áreas rurais, podem ser áreas de difícil atração e fixação de profissionais, como as áreas mais violentas e periféricas das capitais, que não tinham uma política, né? No início do governo tinha o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, todas as políticas que o Ministério da Saúde tentou implementar, elas foram bloqueadas.
inclusive o tema do meu doutorado é esse, né? Então não vou começar a falar disso, não. Tem um grande risco de eu começar a não parar de falar disso, mas todas as medidas que tentaram trabalhar com o tema da regulação, provimento e mudança da formação dos profissionais de saúde, dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde, em especial dos médicos e médicas, elas não conseguiram ser implementadas nesse período. E é o que eu estou falando ali do déficit de regulação, provimento e formação dos profissionais. Aí a gente entra no governo Dilma. No governo Dilma, o que a gente percebe é um primeiro movimento onde o tema da atenção básica ganha uma prioridade inédita, né? Por que é isso, né? Porque se vocês observam a campanha de 2010, a presidenta Dilma falava muito das UPAs, que já tinham sido lançadas, estavam no PAC, já eram a marca ali do final do governo Lula, e o Serra falava muito das AMAs, né? Que ambulatórios médicos, não sei o que significa AMA mais, mas é um ambulatório de especialidades médicas de nível secundário, né? Então, ele falava muito das AMAs, como a experiência que acontecia no estado de São Paulo, e o debate ficou muito em torno disso. Mas quando a presidenta Dilma chamou a equipe do Ministério da Saúde, o tema que ela pautou não foi as UPAs. O primeiro tema que ela pautou foi a atenção básica. Isso por dois motivos. De um lado, orientada por um conjunto técnico ali no núcleo central do governo, na presidência, composto por alguns sanitaristas e analistas de políticas, onde se identificava a importância da atenção primária na estruturação do sistema de saúde. De outro lado, porque na própria campanha, a presidenta dialogou com muitos prefeitos e governadores, e era uníssono, né? Tinha uma fala, né, que era de que não tinha médicos para as equipes de saúde da família. As equipes de saúde da família, a estratégia de saúde da família era uma grande ideia, mas ela não tinha médicos de maneira que ou tinha que se rever a estratégia de saúde da família ou teria que garantir esses profissionais. A presidenta, então, encomendou um conjunto de questões relacionadas à atenção primária, pediu para que fossem levantados os problemas, os desafios e fossem formuladas políticas para enfrentar esses desafios. Então, o primeiro trimestre ali de 2011 foi um momento de balanço, um momento de análise de quais eram os grandes problemas, e esses problemas foram dialogados com o CONAS, com o CONASEMES, com o Conselho Nacional de Saúde. Chegou a gerar uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, se não me engano, em junho de 2011, onde elencava ali os 10 desafios da atenção básica, e esses 10 desafios é que orientaram a política na sequência, né? Então, é fácil a gente identificar o que foi o foco do governo Dilma em relação à atenção básica, porque tem a ver com essa resolução publicada em junho de 2011 pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, um primeiro foco foi a mudança do financiamento, né? A mudança do financiamento, ela passou, então, em linhas gerais, para você compor um financiamento que ele tinha alguns eixos, né? Um eixo mantinha o PAB fixo, que é um recurso repassado para cada município em função de sua população. Só que aí foi agregado um fator de equidade no PAB fixo. Ou seja, o histórico do PAB fixo era em cima da capacidade instalada. Foi assim que ele foi produzido ali nos anos 90. Depois ele ganhou o formato per capita, e esse formato per capita foi definido em função de um valor base que tinha sido definido lá atrás por causa da capacidade instalada. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos uma cristalização de uma condição que era uma condição que era iníqua, né? Então, ali em 2010, 2011, o que foi, meu bem? Falar mais baixo? Tá, eu vou ter que voltar aqui. A Lu aqui está fazendo aula e está reclamando que eu estou falando muito alto. Então, o negócio é o seguinte, introduziu, então, um fator de equidade, que era um fator onde ele, não vou entrar em detalhes, mas conforme vários critérios que foram pactuados não só no Ministério da Saúde, mas também com o Ministério do Desenvolvimento Social, que levava em consideração os microdados do IBGE, foi pactuado um critério onde os municípios 70% dos municípios menores e mais pobres do Brasil recebiam mais. Só para você ter ideia da correção histórica disso, no final de 2014, os municípios, 70% dos municípios do Brasil tinham tido a correção do PAB fixo desde sua criação até 2014.
Porque quando, em 2010, o PAB fixo tinha uma defasagem em valor real muito grande. Para 70% dos municípios do Brasil, esse valor foi recuperado. Para os outros municípios, esse valor foi parcialmente recuperado, mas o mais importante saber é que teve uma diferença entre os 70% mais pobres, depois os 20% na sequência, né, o grupo depois 7% e 3%, foram divididos em 4 grupos. Uma outra mudança do financiamento era manter a indução da estratégia de saúde da família. Então, foi ajustado, né, o financiamento para que esse componente de indução de modelo ele fosse um componente que continuasse estimulando os gestores municipais a implantar a estratégia de saúde da família, a ter os agentes comunitários de saúde, a ter consultório na rua, a ter equipes para populações ribeirinhas, a ter as modalidades de cuidados na atenção primária de acordo com as especificidades. O que teve uma orientação também, nesse caso, foi de tentar trabalhar um pouco mais com a diversidade que o Brasil já tinha naquele momento, investir na dimensão interprofissional, multiprofissional da atenção primária, com os NAFs, etc. E todas as equipes que foram construídas ali para frente, elas eram equipes multiprofissionais. Atenção domiciliar, com melhor em casa, e por aí vai indo. Um terceiro componente desse é o componente de qualidade, que aí foi transformado num programa, que foi o Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade, que não é um programa de avaliação, ele é um programa de indução de mudanças no processo de trabalho e nos resultados da atenção primária. Mas ele usa da avaliação, ele usa do financiamento, ele usa da oferta de dispositivos, que são dispositivos que, apropriados pela equipe, podem produzir, né, deveriam produzir mudanças no processo de trabalho. Então, esse terceiro componente de qualidade era o PEMAC, de adesão voluntária. Um quarto componente é o componente de infraestrutura. Esse componente de infraestrutura ganhou relevos importantes, né? Começou a ser construído ali no governo Lula, ganhou uma dimensão no programa, o Qualifica UBS, né? O Requalifica, que é o programa de requalificação das unidades básicas de saúde, e quando veio mais médicos, então ele ganhou um valor muito grande, em torno de 5 bilhões de reais, 26 mil obras, sendo 10 mil novas unidades básicas de saúde, enfim, número bem importante, né, de obras, e que não era só fazer as obras, né, era também mudar a cara da atenção básica para que ela pudesse ser mais ampla, ela pudesse ser sala onde você conseguiria fazer o acolhimento, ela pudesse ter uma sala de observação onde você pudesse atender algumas situações de urgência e deixar o usuário em observação sem ter que mandar ele para a UPA só porque ele estava com dengue e precisava tomar um soro, entre você poder fazer uma exérese de unha, você poder fazer uma sutura, e você ter sala para todos os profissionais de saúde, porque a sala só tinha consultório para o médico, o enfermeiro ou a enfermeira tinha que usar o consultório quando o médico não estava, ou atender na sala de administração, enfim, né? Ela é um programa de infraestrutura, mas é um programa que muda a cara da atenção básica. Só para você ter ideia, a gente quase dobrou o tamanho da metragem quadrada, né, das unidades básicas de saúde nesse período. Então, o último componente do financiamento é o componente relacionado ao mais médicos, que é o componente relacionado à expansão da cobertura. Então, o financiamento, ele trouxe, isso que é importante entender, os 10 desafios exigiu a construção de políticas para enfrentar a maioria deles, e o financiamento, ele foi um redesenho do financiamento até então para viabilizar essas políticas a partir de 5 componentes de financiamento, que foi esse que eu falei. Depois eu posso até mandar para o Felipe aí, para vocês aí da residência, eu tenho um artigo que analisa isso, que é justamente fazendo uma análise do financiamento da política de atenção básica desde a criação, né, do PAB até o ano de 2017, se eu não me engano. Que a primeira versão dele ia até 2014, depois estendi até 2017. Aí o programa de infraestrutura é esse que eu falei para vocês, que é o Requalifica UBS. Eu falei para vocês da questão da ampliação do acesso e diversificação. A diversificação é aquilo das equipes, a ampliação do acesso é entender que tinha populações que não acessavam, seja as ribeirinhas, seja as pessoas em situação de rua, então isso seja as pessoas que estavam acamadas e que precisavam de atenção domiciliar, então tem essa dimensão qualitativa, né, dos públicos elegíveis e que acessam as políticas, e a ampliação do acesso também via o Mais Médicos, né, a ampliação da cobertura da atenção básica estava estagnada desde 2008. Desde 2008 até 2012, ela ficou bastante estagnada. Aumentos de financiamento deixaram de ter efeito
na ampliação da cobertura, que era um fenômeno, era uma associação que existia ali de 2003 até 2007. A partir de 2007 não aconteceu isso. Tanto é que o aumento importante do financiamento em 2011 e 2012 não resultou em aumento da cobertura, porque a gente estava com a condicionante, né, da insuficiência de médicos, estava condicionando a expansão da estratégia de saúde da família no Brasil. E por isso que o programa Mais Médicos foi importante para ampliar esse acesso. Na regulação provimento e informação, mais médicos, né? Começa-se ali com a mudança da lei do FIES, final do primeiro ano de 2011 entra o PROVAB, Programa de Valorização da Atenção Básica, 300 e poucos médicos, 2012 passa para 3.500 médicos, mas o que foi que teve impacto mesmo na expansão da cobertura, que teve impacto para poder garantir que aproximadamente 6.000 a 8.000 equipes que estavam no SENES, mas que não tinham médicos regularmente, passassem a ter médicos, foi o Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos é mais amplo do que voltado para os médicos, eu quero sinalizar isso, ele tem aquele eixo da mudança da formação, das residências, ele tem o eixo provimento emergencial que todo mundo conhece. Lembremos que o Mais Médicos ele estava articulado à estratégia de saúde da família, então articulado à estratégia de saúde da família, ele não era um programa onde os médicos atuavam sozinhos, ele era um programa que ele recrutava médicos e provia os médicos para atuar nas equipes de saúde da família, atendendo a população, então ele sempre estava atuando nas equipes de saúde da família, e além disso, de uma maneira mais ampla, o programa ele poderia ser estendido às demais profissões da área da saúde com decisão do MEC e do Ministério da Saúde. Uma decisão que ela não chegou a acontecer, porque essa política foi interrompida, eu vou falar disso depois do golpe ali no governo Temer. A parte da qualidade eu já sinalizei para vocês, que é a parte do PEMAC. Essa parte aqui da informatização foi a criação do ESUS, foi a criação do SISAB, Sistema de Informação da Atenção Básica, foi a articulação do ESUS para ele poder se antecipar e já preparar para o Brasil com um registro eletrônico de saúde, entre outras questões. E, por fim, a dimensão da promoção da saúde, ela fundamentalmente entrou ali na atenção básica via mudanças no programa Saúde na Escola, via academias da saúde, via a nova política nacional de alimentação e nutrição, agora recentemente, né, o guia da alimentação saudável, né, da população brasileira, que esteve sob ataque. Então, tinha essa dimensão também de tentar mobilizar as políticas intersetoriais relacionadas à promoção da saúde. Isso foi a tentativa do governo Lula, né? E aí, o último slide, Felipe. Muitíssimo obrigado, já vem depois. Estou provando, que eu não poder ficar naquela de por fim, por último, quase acabando. Então, o último aqui, pegando o que tem aconteceu, né, no governo Temer, logo depois do golpe de 2016, e vem acontecendo até o momento no governo Bolsonaro. O grande elemento, né, para a gente poder entender o que tem acontecido é a gente compreender que esse momento ele é um momento caracterizado por nós temos um contexto de ajuste fiscal, onde um dos instrumentos importantes desse contexto de ajuste fiscal, medidas, né, de austeridade, né, foram medidas que o principal instrumento delas aí é o teto de gastos. Então, esse elemento é fundamental. É impossível você analisar a política de saúde, em especial a política de atenção básica, de 2016 para cá, sem você considerar o contexto do ajuste fiscal e entender a emenda constitucional com teto de gastos. Se você abstrair esse fator, você não consegue justificar a lógica das políticas, porque sempre vai incidir na política formulada, na decisão de qual política vai ou não vai ser formulada e implementada, ou quais das opções serão consideradas na formulação, esse condicionante, né? Esse condicionante que ele compõe a circunstância de decisão dos diversos atores, independente das intenções desses atores, eles vão ter que levar isso em consideração. Então, esse é um elemento decisivo. Vamos analisar a política pós-2016. Sua análise considera o ajuste fiscal e o teto de gastos? Sim, ok, tá. Então, como é que você está considerando isso e o que você está analisando? Sua análise não considera, então, por favor, analise novamente, considerando para ver se muda alguma coisa na análise que você fez. Um segundo elemento é um projeto. Tem um projeto de redução do SUS e de estímulo ao setor privado. Esse projeto, ele é claro, né? Se o primeiro ali é condicionante, esse segundo,
ele é determinante no sentido de que ele induz, ele molda, né? Ele compõe a lógica como esses atores vêm tentando trabalhar a saúde. Então, como é que a gente pode ver esse projeto? A gente pode ver esse projeto com alguns marcadores, né? A gente pode ver, por exemplo, no programa que o PMDB, quando estava na véspera do golpe, lançou, ali em 2015, que foi o Ponte para o Futuro, e depois, em janeiro de 2016, lançou Travessia Social, como um adendo ao Ponte para o Futuro, que era para discutir as políticas sociais, e ali deixa claro, né, a discussão do seguinte: olha, na saúde, o que nós temos que fazer? Nós temos que concentrar o SUS na população que está excluída do mercado. Então, o plano diz assim: maior política social é a geração de emprego. Então, o emprego é a maior política social. Então, todo mundo que tem emprego, em tese, lá no plano, né, todo mundo que tem emprego, essas pessoas iriam conseguir contratar no setor privado, pagar a sua saúde como mercadoria, como serviço comprado no setor privado. Quem não conseguisse, essa pessoa precisaria do sistema público de saúde. Então, a ideia fundamental é essa. Aí ele tem uns percentuais absolutamente irreais, considerando a realidade do Brasil, mas a ideia fundamental é que tem um grupo que está no mercado, que esse grupo vai comprar a saúde, tem um outro grupo que ele está no mercado e esse grupo ele vai ter subsídios, né? Ele vai ter alguns programas do governo que vão fazer com que tenha um produto mais barato para ele, por exemplo, planos acessíveis de saúde, e um outro grupo excluído do mercado, onde nenhuma solução de mercado é possível, onde seria concentrada a atenção básica, estatal, né? Daí tem modalidades disso, né? Daí entende-se as falas de Ricardo Barros, né, primeiro-ministro da Saúde, francamente contrário ao sistema único de saúde, quando ele falava que não dava para ter integralidade e universalidade ao mesmo tempo, quando ele defendia os planos acessíveis, quando ele fazia uma matemática, não é louca, né, porque não estamos falando de louco, né, uma matemática cínica, na verdade, dizendo que o aumento da participação dos planos privados de saúde desafogaria o SUS, né, contra todas as evidências passadas e modelos, né, projetivos, e também a história de você tentar fomentar um sistema, né, que é um sistema de consultas rápidas, baratas, parecidas com a década de 80 ali, quando a gente pensa no modelo da consultação, que a USP, a Lília Blima tanto discutiu e tal, né? Que aí é aquela lógica lá da doutor consulta, clínicas populares, etc, etc, etc. E se a gente pega mais recente, pega o plano de governo para vocês verem do Amoedo e peguem o plano de governo do Bolsonaro, né? Nas formulações de Paulo Guedes. Essa coisa que aconteceu ontem, ela está completamente dentro disso. Tanto no plano de governo do Amoedo, quanto no plano de governo do Bolsonaro, quanto no Ponte para o Futuro, Travessia Social, tem um elemento lá que é ampliar as parcerias privadas. Tem um elemento lá que é criar todas as oportunidades de investimento e de atuação privada que forem possíveis. Então, é estudo de modelos. Belo Horizonte fez isso em um dos governos de Belo Horizonte, se eu não me engano, foi do Márcio Lacerda, né? Que veio com esse discurso do setor privado, da iniciativa privada, da modernização, blá, 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 blá. Não é nem um discurso gerencialista, porque o gerencialismo inglês tenta trabalhar ali numa outra lógica, mas foi um discurso que tentou fazer com que fizesse parcerias público-privadas para assumir as unidades básicas de saúde. E foi um projeto que ele ficou 3 anos patinando, e sem o governo transformar, né, como é uma característica do capitalismo brasileiro, né, sem o governo transformar aquele investimento do capital no investimento de risco zero, onde o investidor entra com dinheiro que é certeza que ele vai tirar muito lucro, o setor privado não entra com o dinheiro, né? Belo Horizonte não colocou essas garantias, até porque a prefeitura tinha dificuldade de colocar as garantias, e o programa de PPPs das UBSs de Belo Horizonte foi um fracasso, ele não conseguiu ser implementado, né? Então, essa história do projeto de ontem era, mais uma vez, tentando criar um modelo de negócio, né, que conseguisse fazer com que ele fosse lucrativo para o setor privado, né? Ele nunca consegue entrar em funcionamento por causa das dificuldades de transformar ele no setor lucrativo do setor privado. O setor privado tem lucrado na atenção primária, nos municípios maiores, terceirizando a gestão da atenção primária, né? Fazendo a terceirização que eles chamam, né, de jaleco branco, né, que você pega os profissionais de saúde, faz a intermediação de uma mão de obra, etc, etc, que são as OS, os CIPs,
empresas que a gente vê por aí. Agora, os modelos de PPPs, né, que têm tentado entrar também com a manutenção, pega as unidades básicas, eles têm tido mais dificuldade de se viabilizarem. O Guedes estava tentando aí fazer um movimento forte nessa perspectiva. Então, é isso, é o contexto do ajuste fiscal e um projeto de redução do SUS, né? A política, então, ela é mais um instrumento de política do que o seu discurso. Então, o pessoal, quando viu ali a mudança da política de atenção básica em 2017, eu fico brincando, às vezes, falando que parece a estratégia do toureiro, né? Que ele pega eu não sei o nome daquele pano do toureiro, mas ele pega aquele paninho vermelho lá, o touro mira no pano vermelho, né? E depois toma uma espetada, toma uma facada na corcova na sequência, né? Que é o lance de chamar a atenção para outra dimensão, né? Porque a política de atenção básica ali, de uma certa maneira, ela tinha um monte de afirmações que são afirmações que todo mundo concordava. Do ponto de vista discursivo, a Política Nacional de Atenção Básica ela pode ser vista como uma mudança incremental, onde ela incorpora desenvolvimentos que vieram acontecendo nos últimos anos, né? Até por esforço da equipe técnica que estava lá. Então, ela incorpora as mudanças que vieram com o CISAB e o ESUS, ela incorpora as mudanças de qualidade que vieram com o PEMAC de processo de trabalho, ela incorpora elementos, enfim, todas as políticas que eu falei para vocês ali, que tinham sido centrais, né, no governo Dilma, elas, de alguma maneira, avanços dela entram para a PNAB de 2017. Tira-se alguns elementos que eram vistos pelo governo Temer como mais petistas, né, como marcas do governo do PT, então teve esse cuidado de ir tirando algumas referências ali, mas mesmo esse processo foi pequeno, não foi grande, o governo não era tão aparelhado, né, como nesse momento agora, e não tinha esse pensamento tão irracional em relação a esse debate raso, né, de esquerda, direita, de perseguição, etc., que vira esse marcartismo que a gente vive no Brasil hoje. Mas tinha um pouco essas mudanças, tinha uma tentativa de fazer um discurso que era interessante a essa nova linha do governo, um discurso que era esse discurso mais voltado para o setor privado, para conceitos mais próximos do setor privado, para lógicas, num primeiro momento, mais gerencialistas, parecidas ali com as mudanças gerencialistas da Inglaterra no período pós-Thatcher com Tony Blair, etc., né? Então, se falava da carteira de serviços, se falava da contratualização, se falava de alguns elementos desses. Tentaram se construir alguns instrumentos de política pública que até o final do governo Temer não conseguiram ser implementados da maneira como se queria, mas a política, nesse aspecto, não era uma política que retrocedia muito. Ela retrocedia, mas era no que ela não falava. E aí ela tem dois cortes importantes para poder fazer, né, para responder à lógica fiscal, ela tem dois cortes importantes, que é um corte importante que tem a ver com os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde representavam quase 5 bilhões, né, do orçamento, é um quarto do orçamento, 25%, é muita coisa, né? Então, se você consegue ter um mecanismo que desobriga os municípios a ter que contratar uma quantidade de agentes comunitários de saúde, ótimo para esses atores, né? Você tem uma possibilidade de redução desse gasto no governo federal e você vira para o governo municipal e fala o seguinte, olha, você sabe que está o teste de gasto, você sabe que eu não vou aumentar os valores da atenção primária, você sabe que ele vai perder valor comparado à inflação, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar menos dinheiro, mas eu vou também retirar a responsabilidade sua. Então, você que decide aí, você vai ganhar menos dinheiro, mas você agora escolhe no que você vai gastar esse dinheiro. Então, é um pacto de mediocridade, onde eu admito para você que nada te daria a mais, mas eu digo que também vou te cobrar menos, e aí você escolhe como você usa. Eu te dou a liberdade em nome de te reduzir a quantidade de dinheiro. Ou melhor dizendo, eu vou reduzir a quantidade de dinheiro, mas pelo menos eu vou te dar a liberdade e vou transferir o problema para você. Se você reduz a cobertura de saúde da família, que nem Crivella no Rio de Janeiro, eu viro e falo, o problema não é meu não, isso é decisão do Crivella, né? Um outro elemento foi relacionado à mudança da Política Nacional de Atenção Básica, em especial na Estratégia de Saúde da Família, onde um pleito, que é um pleito desde 2007, né, quando a expansão da Estratégia de Saúde da Família começou a ter dificuldade de acontecer, teve um pleito de vários gestores municipais que era para flexibilizar, para reconhecer a diversidade nacional, etc., etc., mas que, na verdade, tem a ver com isso dos agentes. Ou seja, me cobre menos, me deixe eu tentar organizar a atenção básica, a atenção primária, a saúde da família aqui do jeito que eu conseguir, mesmo que isso seja botar, em vez de um médico especialista em medicina de família e comunidade, ou pelo menos com uma pós-graduação nessa área, dedicado lá em tempo integral, atuando, eu vou botar aqui
3 médicos, um de 20 horas, outro de 12, outro de 8, vou botar aqui um ginecologista, um pediatra, por aí vai indo, né? E o elemento que foi o elemento que tentou ser ensaiado, né, com aquele pacote mínimo, que era um pacote essencial, e aquele avançado, que eu já até esqueci o nome desse negócio, mas de qualquer maneira, também é outra coisa que, falando para o Felipe, aí eu escrevi um artigo sobre isso, eu acho que um capítulo também, que era justamente fazendo análise da política nacional de atenção básica, da mudança da PNAB lá em 2017. Posso disponibilizar isso aí, e aí dar conta até dos meus esquecimentos aqui. Então, essa política ela tem que ser analisada mais nos instrumentos de política pública realmente que ela tinha, que mudava o financiamento, que mudava as obrigações em relação à gestão municipal, ou seja, que tinha um poder de incentivo e de coerção, e menos pelo discurso, porque o discurso dela, ela falava, olha, somos a favor do fortalecimento dessa atenção da família, somos a favor disso, não sei o quê, somos a favor do vínculo, mas ela criava medidas que somos a favor de uma atuação articulada à vigilância e que considere o território, mas as políticas, elas dificultaram o vínculo, elas dificultaram, a implementação delas dificultaria o vínculo, dificultaria o trabalho em equipe, dificultaria a atuação no território pela saúde da família. O corte de gastos, portanto, explica mais as medidas que o discurso, como eu disse para vocês. Explica mais a história dos 5 bilhões ali que representavam as agências comunitárias de saúde, explica mais aquela história de você não aumentar por causa do teto de gastos, mas dar mais liberdade para o gestor municipal, para ele poder reduzir o custo dele também, e aí você tem um equilíbrio político, né, estabelecido com os gestores municipais, entre outras situações. Então, analisar a PNAB em 2007 implica, na minha opinião, em considerar esses dois fatores, e do ponto de vista mais teórico, estabelecer um adequado enquadramento, né, das ideias que a política nacional tenta passar, entendendo naquelas ideias o que vira instrumento de política, o que vira recomendação e o que vira enquadramento de discurso para os distintos atores, né? Seja para poder arregimentar atores, seja para poder desmobilizar atores contrários. O discurso político, mais a mudança de medidas, né? O que é isso? Aqui é muito a característica do governo Bolsonaro, então o governo Bolsonaro é o inverso, né, desse outro que eu estava falando do Temer, nesse aspecto. Ele tenta, né, o governo Temer tentava dar uma ideia de que queria continuar a questão justamente por causa de manter os avanços, né, da atenção básica que tinham tido antes, etc., e o governo Bolsonaro veio no sentido contrário, né? Então ele veio fazer um debate forte, que era um debate relacionado a mudança da concepção, né, mais médicos, era um programa para poder passar recursos para Cuba. É impressionante, não? Um governo federal com todas as evidências, com todas as pesquisas, com todos os dados, com todos os relatórios, com todas as análises nacionais e internacionais, sustentar um discurso onde a fake news vira objeto, né, de discurso do governo. O governo falava isso, né? O governo mentia escancaradamente, as instituições estatais, né, mentiam descaradamente. Então, faça um discurso nessa linha, né, onde tenta ideologizar as coisas para tentar justamente esconder a total ideologização que passou a ser característica desse governo. Então, tinha essas questões, tentando se desvencilhar disso, e tinha a tentativa de você montar programas, que eram programas, na verdade, que eles eram enquadramentos de ideias, eles tentavam parecer que era diferente, mas é quase aquela história do gato pardo, né? Porque você tenta fazer um conjunto de mudanças, mas nesse conjunto de mudanças, você tirando a parte ideológica, que você faz um discurso ideológico, você não muda muitas medidas. Porque, por exemplo, se você pega o Médicos pelo Brasil, o que é o Médicos pelo Brasil, se não você pegar o Mais Médicos, tirar o eixo infraestrutura de investimento nas UBSs, tirar o eixo mudança da formação, investimento nas residências médicas, valorização da medicina de família e comunidade, o tema todo relacionado à mudança, expansão dos cursos de medicina para chegar em 2,7 e mudar conforme as diretrizes curriculares de 2014. Você tira esses dois eixos, deixa um eixo só, que é o eixo do provimento emergencial. Aí no eixo do provimento emergencial você tira a cooperação internacional, que acontecia com Cuba, e aí aquele motivo de ter saído aquele monte de médico cubano do Brasil e 30 milhões de pessoas que ficaram com insegurança assistencial, na melhor das hipóteses, quando não, francamente, com a falta de profissionais de saúde, tira os médicos brasileiros formados no exterior, e aí você mantém só
os médicos estrangeiros, tira os médicos brasileiros que são mais exterior, e aí você, de 4 linhas, você mantém só a dos médicos brasileiros. Médico para o Brasil é isso, do ponto de vista da população. Do ponto de vista dos médicos, aí se tentou fazer uma mudança da contratação, onde se anunciou uma carreira que não era uma carreira, né? Porque ela não é uma carreira de regime jurídico único, ela não é uma carreira estatutária, ela também não é uma carreira de uma instituição mais forte dentro da estrutura estatal com emprego público, como poderia ser uma carreira na Petrobras, como poderia ser uma carreira no Banco do Brasil. Ela é uma carreira numa instituição paraestatal, que é um serviço social autônomo, que tem grandes liberdades de fazer demissões, uma lógica diferente de você inserir no serviço, na contratação privada seletista, os princípios da administração pública, que são os princípios da igualdade e da impessoalidade, que trazem questões importantes no tema da demissão. Não vai dar tempo de aprofundar isso. Mas o fato é que você tenta fazer uma carreira, que é uma carreira, na verdade, que primeiro ela começaria com uma bolsa, parecida com a história do próprio Mais Médicos, depois de 2 anos, teria uma carreira na medida em que aí você teria uma instituição que seria criada. Então, na verdade, você faz um grande anúncio, onde esse grande anúncio é você matar 2 eixos do programa, deixar um, pegar esse único eixo, dividir ele em 4 e ficar com um pedacinho só desses 4 eixos, e a mudança toda é a mudança da lógica de contratação para esses profissionais. É uma tentativa de fazer uma convergência com o discurso da parte mais conservadora da corporação médica, que para justificar uma mudança de posição tinha que dizer que tinha cumprido um projeto, que era fazer uma carreira nacional, por mais que essa carreira nacional não tivesse nada a ver com nenhuma das sínteses que a própria corporação médica construiu nos diálogos com o Ministério da Saúde desde 2009. Quando você pega o que está descrito lá com carreira, não tem absolutamente nada a ver com essa carreira nacional fake, né, que foi proposto ali. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nesse período tem uma questão aí que é discursiva, né? Mas é uma questão discursiva que ela tenta dialogar com os princípios que estão ali no Ministério da Economia. Então, por fim, quando chega essa proposta agora, por mais que tenha tido um recuo, né, porque esse governo é assim, né, não pensemos que tem um recuo de concepção. A concepção está aí. A concepção é essa, né, de reduzir o sistema de saúde para que ele seja para essas pessoas excluídas do mercado, todo mundo que está inserido no mercado, que tem condições de pagar, que pague pelo serviço de saúde, e o papel da regulamentação estatal é garantir que tenham serviços mais baratos que possam vender para essas pessoas, e criar o máximo de oportunidade de negócio possível. Seja o setor privado pegando instituições públicas e prestando serviço, seja o setor privado oferecendo acesso para a população incluída no mercado, seja o setor privado criando novos modelos de negócio para que ele possa assumir a atenção básica, não só aí a prestação de serviço, não só a gestão de pessoal, mas também a infraestrutura, todos os serviços gerais, etc, etc. É isso, eu, como era esperado, passei do meu tempo, mas eu acho que a síntese aí desses 40 anos, seria isso. Foi mal aí ter passado o tempo, vou interromper o compartilhamento, devolvo para você, Felipe. Agradeço imensamente, eu acho que você conseguiu fazer uma boa síntese, né? Porque, de fato, é uma abrangência de questões muito grande. Eu queria te pedir para falar um pouquinho, né, sobre o Previne Brasil e essa mudança. Você falou do PAD fixo, por exemplo, que houve uma mudança no começo do governo Dilma, uma mudança da lógica, inclusive do cálculo de qual que é o valor, com um coeficiente de equidade e tal. E com essa discussão da mudança do financiamento, né, que com a questão da epidemia, é um pouco claro como é que vai ser finalizado isso. O próprio Ministério da Saúde hoje cada vez mais difícil de decifrar, né, o que é que vai acontecer, que a gente tem uma anomia, né, no Ministério da Saúde hoje em relação à política. Mesmo essa proposta, por exemplo, o Ministério da Economia jogou no colo, isso foi uma demanda da saúde. E a saúde, por sua vez, diz, não responde. Mas a mudança do modelo de financiamento que prevê uma lógica que... Você acha que a gente volta para essa lógica da capacidade instalada quando a gente abandona o PAB fixo, um repasse per capita,
e passa a cobrar um conjunto de questões. A primeira delas é o cadastramento da população. Como é que você enxerga isso, especificamente? Então, duas coisas. Primeiro, eu não falei, mas uma das medidas ali no governo Temer foi a história de acabar com os blocos, né? A história de acabar com os blocos, ela está na mesma linha do que eu tinha dito, né? Eu não posso aumentar o dinheiro mais, então eu deixo você usar o dinheiro onde você quiser, né? Então, antes de você falar do fim dos blocos, fala o que eram os blocos, por favor. Só pra... tá bom. Os blocos de financiamento, uma política ali que ela vem no final do governo, no final não, ela vem ainda no segundo mandato do governo Lula, onde simplifica, né, uma lógica que é uma lógica muito ruim de financiamento federal por caixinhas, todo mundo concorda com isso, né? Transformou então em 5 blocos de financiamento que tinha um problema, porque dentro de cada bloco desse tinha um monte de bloquinho, isso é um problema. Mas um bloco era aquele dinheiro do bloco do financiamento para atenção básica, só podia ser gastado com atenção básica. Um dinheiro era para atenção média e alta complexidade. Ele só podia ser gasto com a média e alta complexidade. Um dinheiro para vigilância, todas as vigilâncias, só podia ser gasto com a vigilância. E um dinheiro, que era o dinheiro da assistência farmacêutica, mesma coisa. E o outro, que era um de gestão. Fora isso, tinha um sexto que vinha por fora, que era de investimento, que era de gastos de capital. Então, ampliação, construção, compra de equipamentos, essas coisas, né? Ok. Então, qual é a grande questão? A indução da atenção básica no Brasil, ela passa por você ter carimbado um determinado recurso e dito o seguinte, esse dinheiro que eu estou mandando aqui só pode ser usado com atenção básica. Então, se você quiser botar ele em urgência, em modelo de consultação, se você quiser contratar clínica privada de ambulatorial especializado, então você não vai poder. Você vai ter que usar esse dinheiro aqui. Sem isso, a gente não teria a estratégia da família do Brasil que a gente teve. Por mais que as pessoas são mais municipalistas, ou mais as pessoas que fazem uma discussão que tinha que ter mais liberdade para a gestão municipal, as evidências mostram o seguinte, nós teríamos outro desenho no Brasil se não tivesse tido, desde a NOB, né, 96, um recurso específico para a atenção básica. Duvido que nós teríamos a cobertura que a gente tem, e a gente teria o modelo que a gente tem, a tendência obviamente maior era de reproduzir o modelo que vinha das décadas de 80. Ok. Dito isso, essa mudança é uma mudança importante de ser considerada. Por que ela é importante ser considerada? Porque tem uma certa continuidade aí quando você vai olhando o Previne Brasil. Vamos tentar analisar. De um lado, o Previne Brasil tem esse mesmo mal, né, que pega o conjunto do governo Bolsonaro. E a gente viu também no Mais Médicos, né, que eu estava falando aqui agora. Que é você virar e falar assim, estou fazendo outra coisa completamente diferente. Né? Você muda uma coisinha e fala, estou fazendo uma coisa completamente diferente. Né? Então, tem vários vícios, né, disso no discurso do Previne Brasil. Por exemplo, quando fala assim, eu precisava falar que eu estava fazendo uma mudança muito diferente, entendeu? Eu precisava dizer que eu estava mudando o negócio da água para o vinho. Então eu invento essa questão entre população cadastrada e população não cadastrada. Ora, o cadastramento da população é um processo específico. É o processo de eu pegar essa pessoa, pegar os dados dela, colocar no sistema de informação para eu poder trabalhar com essas informações. O que impede o cadastramento da população são vários fatores. Um dos fatores, por exemplo, é eu não ter informatização, eu não ter quem faça isso. Agora, digamos então que quando a população não está cadastrada, ela não é cuidada, ela não é atendida, vale dizer então que antes da década de 70 ninguém era cuidado e atendido? Tem outros modos de cadastramento e de atendimento? É óbvio que sim. Então nós estamos falando de dois fenômenos que têm que ser considerados de maneira distinta. A informatização, ela pode qualificar o cuidado, ela pode organizar a minha busca ativa, ela pode fazer com que eu identifique quem é que deveria estar sendo cuidado, que não está sendo cuidado, ela me ajuda na longitudinalidade do cuidado? Óbvio, claro que sim. Por isso que tem um esforço de informatização, e esse esforço de informatização, por exemplo, era uma das prioridades da política de atenção básica lá em 2011. Agora, daí a dizer que quem não estava cadastrado não era cuidado, e que o ato de cadastrar garante o cuidado, é um discurso ideológico. Ele é uma falácia, né? Ela é uma falácia das duas pontas. Ela é uma falácia na premissa e ela é uma falácia quando ela está tentando identificar uma certa consequência. Ok, isso tem um ponto. Então, é importante cadastrar, é importante informatizar, absolutamente importante, é essencial. O Brasil está atrasado. Nesse aspecto, parece que a gente está no século XX ainda. Agora, aquele discurso é um discurso que não coincide com o real. Então, o primeiro vício aí do Previne Brasil
é isso que eu estou falando, que é a estratégia discursiva de diferenciação produzida pelo governo Bolsonaro, né? Que tenta, de um lado, desqualificar o que vinha, de outro lado, apresentar uma suposta competência e, em terceiro lado, tentar dizer que está fazendo uma política nos cânones, né, do liberalismo esquisito, né, que é esse liberalismo que não dá para caracterizar ele direito na teoria econômica, né? É um liberalismo, na melhor das hipóteses, um neoliberalismo dos anos 80. Só que em 2020, né? Obviamente, não dá certo. Aí, o segundo elemento importante aí do Previne Brasil é a ideia de que eu só pago quem eu cadastrei. Uma coisa é você ter uma política que ela é uma indução disso. O que eu quero fazer com ela? Eu quero criar um incentivo financeiro, ou eu quero criar restrições de repasse institucionais, né? Ou seja, incentivo e coerção, para obrigar aquele sujeito a fazer o cadastramento. Beleza. A outra coisa é eu produzir um condicionamento tão grave. Eu não pago se não tiver cadastrado. Então, na verdade, eu não estou, então, com uma política de incentivo a colocar as pessoas para dentro do sistema, ainda que essa possa ser uma das suas consequências. Eu estou com a política de mudança do financiamento. E nessa política de mudança do financiamento, eu estou dizendo o seguinte, em vez de eu ter vários eixos, né, vamos pensar de novo. Eixo per capita, que considera a necessidade e a equidade baseado na população e nos dados da população. Um dinheiro específico, né, um montante específico lá, que dava em torno de 40% do financiamento. Uma indução de modelo, onde eu estou querendo que induza um modelo. É um outro financiamento específico que dava em torno de outros 40% do financiamento. Um recurso aqui, que é um recurso ligado à qualidade, que dava em torno de 10% do financiamento. E o outro recurso de infraestrutura e tal. Então, eu tinha, Felipe, nas componentes, né, do financiamento, eu tinha critérios de elegibilidade diferentes, para objetivos diferentes, com fatores de pagamento diferentes. Tudo compunha uma política, mas era um desenho de financiamento que ele tinha fatores. Se eu não consigo avançar aqui na qualidade, eu não vou perder o recurso todo porque eu tenho necessidade. Se eu preciso construir o BS e mesmo assim não conseguir dar a resposta, eu ainda preciso, porque eu preciso aumentar a capacidade instalada e eu quero que a população seja atendida. Então, quando você tem componentes de financiamento, você está dizendo o seguinte, existem lógicas diferentes de financiar, existem objetivos que são diferentes e não são todos eles que estão articulados. Quando o Previne Brasil, ele cria um problema porque ele vincula todo o financiamento a uma lógica que eu não consigo ter este mosaico. Eu não tenho uma lógica complexa. Eu passo a ter uma lógica simples. Uma lógica simples onde o sujeito, para eu calcular aquele município, ele passa a ser o sujeito cadastrado e os recursos são calculados em função daquele sujeito cadastrado, então ele vira a grande base do financiamento e a partir desse sujeito cadastrado eu vou compondo outros elementos que eu pago mais, pago menos e tal. Então eu deixo de ter um modelo que ele tem diferentes lógicas para poder contemplar diferentes necessidades, investimento na capacidade instalada, pagar a necessidade, induzir a qualidade e induzir o modelo. Eu passo a ter um desenho só, onde se eu não cadastro, complicou. E aí, quais são os fatores que têm a ver com o cadastro? Capacidade estatal, né? Capacidade de cadastrar as pessoas, organizar, colocar, informatizar. A pandemia mostra um contexto onde isso tornou-se difícil, a informatização facilita o cadastramento. Então, você tem outros fatores, para além, que são estranhos, são fatores de gestão e um fator contextual, a pandemia, que são fatores que independem da característica daquela população. E você constrói isso. Aí, a partir disso, você faz uma mudança de um modelo não testado e você corre um risco gravíssimo, porque você coloca todo o financiamento da atenção básica no modelo que não foi testado para tentar montar. Toda a experiência internacional de financiamento fala para você não fazer isso. Fala para você poder ou fazer mudanças incrementais e ir mudando, testando, ou você fazer pilotos e depois fazer. Porque o erro produz desassistência. O erro pode produzir mortes. O erro pode produzir impacto nos indicadores de saúde. Não dá para você poder arriscar com a vida dos outros, né? Arriscar com o recurso do serviço dos outros. Eu sou muito ousado, eu vou fazer uma grande inovação e vou fazer um teste aqui. Só que quem está ficando sem recurso é o gestor municipal, quem está ficando sem atendimento é o usuário, quem está ficando sem emprego são os profissionais de saúde. Então, arriscar com a vida, né, dos outros é algo, não vou nem nominar, né? Não é prudente, não é ético, é algo absolutamente temerário. Então, o primeiro problema é esse.
Um segundo problema, e aí a gente pensa o seguinte, então o que está pegando aí? Possibilidades é o seguinte, fazer um financiamento com essa natureza, se o financiamento, para ele poder mais ou menos continuar igual, considerando as análises lá do Rio de Janeiro, né? Para ele poder não aumentar, para ele manter o mesmo patamar quantitativo de recursos, eu preciso de um grande esforço de todos os municípios de cadastrar uma população que é um cadastro, um esforço considerável, ou seja, para manter o mesmo, eu preciso de um grande esforço da gestão municipal, a tendência, então, é eu gastar menos do que eu estava gastando. Ótimo, né? Eu crio uma política que está em implementação, coloco um discurso moderno, avançado, etc., etc., uso aquilo de pegar várias experiências de contextos diferentes para poder justificar a política, e ainda por cima, na pior das hipóteses, talvez eu gaste menos, né? Então eu tenho uma situação aí onde, na lógica do ajuste, tem todo sentido do mundo. Eu jogo uma política que eu posso virar e falar o seguinte, Felipe, você não conseguiu o dinheiro que você devia porque a culpa foi sua. Você que foi incompetente, você não conseguiu cadastrar, você não conseguiu atingir a qualidade. Então, paciência. O recurso seu foi reduzido não por minha responsabilidade, foi reduzido porque você que não fez o seu dever de casa, né? Nesse aspecto, ela tem um sentido. No outro aspecto, na melhor das hipóteses, eu acho que foi uma política temerária. Por mais que eu concorde com alguns elementos, você me conhece, você sabe que eu não sou conservador desse ponto de vista, eu sempre acho interessante ter inovações de gestão, etc. Eu acho que ela foi temerária, porque ao contrário dela ir produzindo algo incremental, ela pretendeu, ela teve a pretensão de mudar todo o desenho, mudando todo o desenho, ela muda para uma variável que ela tem vários fatores de gestão para além das características da população, e aí ela vira uma política que ela coloca vários fatores de gestão como condicionantes da possibilidade de fazer um efetivo repasse à população. Ao tirar esse foco do território, das pessoas e da demografia, ao jogar isso para um fator condicionado para a gestão, ao usar um indicador único para estruturar todo o castelo da política de financiamento e perder essa outra possibilidade, para mim ela piora, por mais que ela possa ter elementos interessantes dentro dela, entendeu? Então, eu queria te perguntar em relação aos impactos já presentes dessas duas coisas, né? Eu acho que do ponto de vista da questão do que eram mais médicos, dessas pernas que tinha e da simplificação, você já falou, e o fato é que a ADAPS, né, que é a agência que foi criada formalmente para fazer essa carreira, né, que não é uma carreira, como você falou, ela não foi implementada, então isso de fato não existe. O que aconteceu foi durante a pandemia, eu acho que começou a pandemia, se fez alguns editais para tentar chamar médicos, mas, como você falou, só os médicos brasileiros, né? E, naturalmente, isso tem uma dificuldade importante. A gente continua com vários lugares que tinham médicos do Mais Médicos, sejam médicos estrangeiros, brasileiros formados no exterior, ou os médicos cubanos via cooperação internacional, que seguem sem profissionais médicos nessas equipes. Desse ponto de vista, ok. Agora, desse ponto de vista do financiamento da atenção básica, eu não sei se você tem acompanhado isso junto à CIT, a Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, mas certamente você tem acompanhado isso, as repercussões disso para os municípios, né? Eu sei que você trabalha junto aí com vários lugares. Já existem consequências no sentido de perda de financiamento hoje, ou essa é uma coisa que está na porta para 2021? Como é que está isso? Assim, eu não estou acompanhando no detalhe não, viu, Felipe? Sendo bem franco com você. O que eu percebo? Eu não consigo, por exemplo, quantificar isso, e o Conselho Nacional de Saúde tem feito isso, eu não estou mais na comissão de financiamento do Conselho, então eu perdi ali aquela discussão cotidiana do financiamento que eu mantive até entrar na UFRB. Quando eu entrei na UFRB, eu saí lá da comissão do Conselho, não por nenhum impedimento, mas enfim, né, na reorganização da vida eu saí lá do Conselho, e aí eu não tenho esse detalhe, mas essas informações existem. Agora, o que eu consigo perceber? De um lado, tem uma redução do recurso, né, no âmbito municipal. Eu não consigo precisar especificamente o que isso é da mudança do financiamento da atenção básica. Certamente é um efeito da redução do financiamento federal de uma maneira geral, teto de gastos, etc. A atenção básica, no último dado do Conselho que eu vi, se eu não me engano, ali para o ano de 2019, já tinha uma redução de valor real do financiamento da atenção básica por causa, né, do geral do teto de gastos, que passava de 20%. 20% é muita coisa, né? Reduzir 20% de um orçamento que é muito baixo é um impacto terrível, né?
Então, tem uma redução? Essa redução. Segundo elemento é o elemento do Previne Brasil. O que eu tenho acompanhado dos gestores municipais é que o Previne Brasil, ele inclusive, ele está fazendo algo que em todas as políticas de financiamento e de incentivos, todas as políticas de financiamento que têm incentivos, seja de financiamento, seja de contratação de prestador, seja de pagamento de funcionário, elas desaconselham você a fazer o que a política está fazendo, que é você criar um componente que está relacionado à qualidade e você pagar esse componente cheio desde o início do processo. Porque aí você vai ter o efeito inverso dele, né? Porque na sequência, quando você começar a cobrar e pagá-lo, você vai produzir uma redução de repasse para todo mundo. Então, o incentivo, que era para ser um incentivo, onde o feito, né, que se fez e o efeito fossem próximos, para poder estimular comportamentos positivos de mudanças num certo sentido de qualidade, ele vira o inverso, ele vira uma espécie de punição na medida em que todo mundo percebia um determinado valor e esse valor reduz. O impacto, ele não está tão grande, por exemplo, aqueles estudos que o COSEMES e a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro fizeram sobre a implementação do Previne Brasil no estado do Rio, não está se verificando nesse momento aquele impacto, porque o programa está pagando cheio. Um acordo político construído entre o Ministério da Saúde e o CONASEMES nas dificuldades reais de implementação do Previne Brasil por uma série de fatores. Informatização de um lado, capacidade estatal dos municípios de outro, suporte ou falta de suporte do Ministério da Saúde e agora a pandemia da Covid. E aí, esses impactos são menores. Porém, se você implementar efetivamente o Previne Brasil, hoje, né, dia 29, agora, 1º de novembro, se implementa o Previne Brasil, você tem um impacto muito grande de redução do financiamento na imensa maioria dos lugares. Esse impacto ainda não é percebido, segundo estudos que eu conheço de secretarias estaduais e COSEMES, por causa da decisão política de fazer o pagamento cheio. Então, a gente, em síntese, a gente tem menos efeitos, porque, na verdade, a política também não foi implementada. Certo. Mas tem essa ameaça iminente, né? Então, se de forma unilateral, por exemplo, o Ministério decidir fazer valer o que está previsto no Previne Brasil, necessariamente o caminho vai ser de uma queda do repasse para os municípios. Né? Eider, o Roberto Duzzi, que é um preceptor que trabalha conosco na residência, acho que ele caiu, teve alguma dificuldade de conexão, mas ele estava aqui pedindo para falar um pouquinho melhor sobre a diferença entre esse modelo da terceirização, que a gente já enxerga em vários lugares, né? Eu acho que São Paulo, por exemplo, é um dos primeiros lugares que fez isso, por meio dessa conjunção de AMAs e Unidades Básicas de Saúde administradas por OS, SPDM, etc. O Rio de Janeiro, em 2008, salvo engano, implementou fortemente e teve uma expansão da cobertura por meio desse modelo também. Enfim, são vários lugares que têm modelo de OS, de OCIP, enfim. Mas essa proposta que foi colocada e retirada, né, mas que a gente sabe que ela vai ser retomada em algum momento, as discussões vão continuar, né, das PPPs, como você falou, ela tem uma diferença, né? E aí o Duzzi pediu para falar um pouco dessa diferença entre essa lógica da terceirização, que há um contrato de gestão entre o setor público e o setor privado para administrar as OS a partir de repasses que o setor público faz, e quais seriam essas diferenças no âmbito de uma parceria público-privada, tal qual estava se ventilando ali nessa portaria que foi revogada. A portaria, ela é uma portaria em aberto, né? Que é uma portaria que está pedindo para fazer estudos sobre modelo de negócio. Mas vamos tentar imaginar aqui algumas possibilidades. De um lado, você não muda muito, né? Quando você faz uma OS, você está mudando só o prestador, o sujeito. Vamos tentar ver lógicas de privatização aventadas nesses últimos tempos e que estão rondando aí, né? Um espectro ronda a atenção básica e o SUS, né? Um espectro do mal. Esse espectro aí tem alguns elementos, né? Um elemento aí é o seguinte: você tem uma coisa que o SUS, ele continua cobrindo, as pessoas têm direito à saúde, elas não pagam diretamente o serviço é garantido pelo Estado. Só que em vez de ser um prestador público, é um prestador gerido pelo público, é um prestador público gerido por um privado. Pronto, então esse aí é o modelo das OS, né? Então eu vou lá,
e pego aquele meu serviço, que é público, e eu passo a gestão dele, incluindo os trabalhadores e trabalhadoras de saúde, para o setor privado. Então, está tudo igual, a diferença é a gestão do prestador. Pronto. Um outro modelo é um modelo onde eu viro e falo o seguinte, continua SUS, continua sendo cidadão sem pagar, então o financiamento é do governo, mas esse prestador não é mais um prestador público. Esse prestador é um prestador privado. E aí eu posso ter lógicas de como é que eu distribuo a prestação de serviço privado. Na atenção ambulatorial especializada e no hospitalar é o predomina, né? É o famoso serviço complementar. Essa parceria, esse decreto, ela traz esse elemento. Como é que seriam lógicas onde eu avanço para não ter só, Roberto voltou aí, eu não ter só a questão da prestação, da gestão da prestação de serviço, mas para que prestadores privados possam fazer isso. A própria portaria da ANAPES, ela chamava a atenção disso, quando ela dizia o seguinte, a gente pode ter que sair aí do modelo de UBS, territorial e tal, e eu começo a ter prestadores privados credenciados e habilitados para cuidar de uma certa população. Eu posso abstrair a lógica de território, eu posso começar a fazer listas, eu posso pedir para que cada usuário se vincule a um prestador privado cadastrado, e esse prestador privado pode ser uma clínica, pode ser um consultório, pode ser um UBS que está privatizada, enfim, eu tenho várias possibilidades. O que é a diferença essencial aqui? Não é o mesmo sistema com um serviço que é um serviço gerido pelo privado. Eu passo agora a ter um sistema público, na medida em que é o governo que banca, o sujeito tem o direito, só que na hora dele acessar esse serviço, ele acessa segundo o setor privado contratado. Esse setor privado contratado pode ser uma UBS, pode ser uma clínica, pode ser um profissional habilitado, pode ser a Unimed, pode ser um conjunto de coisas. Um outro modelo é quando eu tiro o cara do SUS, né? Aí entra no modelo da saúde suplementar, que aí, de um lado, né, que entra os planos acessíveis. Aí eu não estou falando do SUS, eu estou falando de uma pessoa que ela ou vai ter o SUS ou ela vai ter um outro serviço, que é o serviço lá privado, que ela vai pagar antes, né, para poder ter acesso e vai ter subsídios para ter um plano mais barato. E um outro, também por fora do SUS, é o desembolso direto, quando essa pessoa está relacionada às clínicas populares, etc. e tal. O que essa parceria traz? Essa parceria, num lado, ela, obviamente, vai considerar quais são os melhores modelos de negócio para poder terceirizar para a OS, isso que a gente já conhece, é o CIP, OS, que é a medida de serviço. De outro lado, ela vai fazer estudos onde é possível, dentro dos atuais marcos legais, ou a necessidade de mudar alguns marcos legais, para que empresas, corporações, elas assumam a responsabilidade de determinada faixa da população ou determinado quantitativo da população e garanta serviço para essas pessoas, contratando da melhor maneira que ela achar, e o intermediário, que é o que Belo Horizonte tentou fazer no programa de parcerias público-privadas, Porto Alegre tentou avançar nessa perspectiva também no determinado momento, que é de você fazer PPPs. Aí, não só gerir o serviço, é você ter uma PPP que ela também ou constrói, ou reforma, assume o gasto laboratorial, então você combina ali o que chama-se jaleco branco, né, que são os profissionais de saúde, a gestão da estrutura, toda aquela outra estrutura ali de serviços de apoio, e você ainda pode juntar com laboratórios, né? Você pode juntar com os exames, a prestação dos exames. Então você assume aquele pacote, e aquele pacote é uma PPP. Qual é a grande diferença da PPP para um OS? Um OS normalmente dura um contrato aí, que é um contrato de um governo. 2 anos, no máximo 5. Uma PPP pode ter um contrato de 20 anos, porque a PPP ela pressupõe um investimento do setor privado, e esse investimento do setor privado ele precisa de um tempo, em tese, para ele poder ser recuperado. Então você precisa de uma estabilidade, que é uma estabilidade muito maior, e o governo tem que criar um certo fundo garantidor para poder proteger esse investimento privado de qualquer mudança política, de qualquer outra decisão. Então, as PPPs, elas são muito mais estruturantes, porque você tem um governo que muda de 4 em 4 anos e tem uma PPP que dura 20. Então, essa PPP, ela vira um player, né? Ela vira um ator importante no cenário, com capacidade, inclusive, de fazer intervenções políticas, com capacidade, inclusive, de ter efeitos na Câmara de Vereadores, de disputar da maneira como as corporações, né, as organizações econômicas disputam certas fatias, né? Então, ela tem implicações administrativas, jurídicas, econômicas e políticas, né? Um modelo das PPPs. O que na parceria, para concluir ali, está fazendo é o estudo de modelos de negócio. Qual é o melhor jeito de eu fazer
para ter um modelo de negócio que atrai o investimento privado. Se a gente olha hoje no mundo e vai vendo que os melhores resultados do setor privado passam pela verticalização, então a gente vai caminhar para entender que um modelo de negócio que funcione ali não vai ser um modelo de negócio horizontal. O melhor modelo de negócio que vai funcionar ali vai ser um modelo de negócio vertical. Então ele vai ser um modelo de negócio que ele sai da atenção básica e ele conecta com outros pontos. Quem é que vai conseguir de fato tirar dinheiro ali é alguém que vai pegar uma determinada parte da população, seja territorialmente organizada, definida ou não, seja definido pelo número de pessoas, e essas pessoas vão ter acesso a serviços oferecidos pelo setor privado, onde o setor privado vai verticalizar isso. Ou seja, ele vai tentar pegar promoção, prevenção de agravos, vai tentar pegar atenção primária, ambulatorial especializada, até talvez hospitalar, ou então se separa para ter um ambulatorial, né, que pegue da atenção primária até a secundária, que se relaciona com outro hospitalar. Enfim, são vários modelos possíveis. Mas aquilo ali abre a possibilidade de estudos e, se esses estudos acompanharem tendências do setor privado no mundo, a lógica seria uma lógica de verticalização. Ou seja, que não ficaria restrito só à atenção primária, inclusive, né? Com certeza. A gente está chegando aí no limite, né? Tinha combinado até 10h30, já são 10h38. Eu vou abrir para perguntar se alguém, o Juan, a Carol, a Ludmila, que também está participando, ou o próprio Roberto Duzzi, que já enviou uma pergunta, gostariam de fazer alguma pergunta ou comentário nesse momento. Só lembrando que vocês estão com o microfone mudo. Juan? Eu acho que, primeiramente, agradecer a aula, muito boa. Incrivelmente, conseguiu começar no movimento da reforma sanitária e acabar em 2020, cara, foi. Em algum momento da sua fala, você citou BH. Lá funciona como S? Eu não sei bem. É o S? Rapaz, hoje, que eu saiba, Belo Horizonte, a maior parte da atenção básica continua sendo funcionários públicos concursados. O que se tentou fazer em BH foi fazer PPPs para cuidar da parte, fora jaleco branco, né, para cuidar da parte da estrutura, exames, reformas, manutenção e serviços de apoio das UBS. Entendi. Eu ia perguntar sobre BH especificamente, mas acho que agora eu amplio a pergunta. Assim, eu queria saber se, na sua opinião, o Brasil tem alguma região que se destaque como prestador de serviço de saúde na atenção primária. Se você conseguiria citar algum estado, enfim, eu sei que a gente tem diversas iniciativas de diferentes estados, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, com aquela questão de telesaúde, enfim, a gente tem o exemplo de Florianópolis também, a gente tem vários exemplos positivos. Eu queria saber se, na sua opinião, algum estado tem se destacado como sendo um bom exemplo a ser replicado, enfim. Eu, inclusive, também participei do webinário feito pela Brasco, há pouco tempo, que eles estavam conversando sobre o Previne Brasil, e nos cálculos deles, 2 municípios não perderiam recursos. Um deles é Belo Horizonte, e o outro é uma cidade vizinha a Florianópolis, se eu não estou enganado, não me recordo o nome. Então eu fiquei com esses 2 na minha cabeça, por isso que eu ia te perguntar de BH, mas agora ampliando a pergunta, se você sabe algum município que se destaque. Esses municípios que eu citei, eles não perderiam recursos com o Previne Brasil, né? Mas pelos cálculos dele, é uma raridade. Em tese, o Previne Brasil, ele realmente tem esse quê da redução dos recursos por parte do Ministério, né? Então fica aí. É uma redução de recursos do Ministério, eu já boto a culpa no outro. É para matar, né? Eu boto a culpa na vítima. Eu produzo a vítima e responsabilizo ela. O negócio é o seguinte, o Estado, Juan, é mais difícil, porque como a atenção primária, né, a atenção básica, ela é municipal, e aí a maior parte dos fatores, né, relacionados ao município, a gente acaba não conseguindo ter isso em termos de Estado, né? A gente teria, em termos de Estado, se a gente fizesse uma análise assim, qual é o Estado que proporcionalmente tem a maior quantidade de experiências interessantes e tal, né? Mas não pela unidade da federação Estado, né?
Tem políticas estaduais interessantes de atenção básica, mas o papel do Estado ele é menor, né? Ele é um papel que acaba sendo um papel de apoio técnico, de cofinanciamento, etc., que são papéis importantes, eles não são suficientes, né, para conseguir fazer mudanças mais decisivas na atenção básica dos municípios, mas eles podem ou condicionar, né, ou eles podem ajudar, de fato, mudanças, melhorar a curva, né, a curva de Gauss lá dos municípios do Estado, você puxar mais para você ter uma quantidade de experiências mais exitosas, intermediárias, experiências ruins, né? Então, a nossa análise acaba sendo por municípios mesmo. Eu estou um pouco mais longe disso atualmente, eu não tenho acompanhado as experiências municipais, mas ao longo desde a minha época de movimento estudantil, até bem recentemente, eu sempre ficava muito atento às experiências municipais. E tem muita coisa boa, Juan, acontecendo. Elas não são integrais, assim, você não tem um monte de coisa. Às vezes você tem elementos, né? Então, por exemplo, Aracaju, num determinado momento, já foi uma experiência muito interessante, né? Eu tive o prazer de ter sido médico de família lá, ter atuado na gestão lá. Não foi eu que fiz a mudança, não. Eu só participei lá do processo, então era muito interessante em vários aspectos, eu não vou falar aqui, mas um modelo de referência, inclusive com muita participação popular, controle social, educação permanente, apoio institucional, ampliação do acesso, etc. Belo Horizonte é uma experiência que ela sempre foi muito consolidada, desde os anos 90, tem muitas coisas interessantes de micro-regulação que aconteciam em Belo Horizonte. Belo Horizonte tinha a vantagem de ter políticas intersetoriais, então o território é bem definido, então no mesmo território tem a atenção básica, tem o CAPES, tem a escola, tem a creche, tem a UPA, tem a atenção domiciliar e tal, né? Então isso é muito interessante no desenho que Belo Horizonte construiu há muito tempo, né? O pessoal de lá fala que tem retrocessos, etc. Belo Horizonte tem carreira, desde a década de 90, então por isso que a PPP lá não pegava os profissionais, era a operação das UBS. Florianópolis é uma experiência mais recente, mas agora já não é tão mais recente, já acumula mais de uma década de experiência, tem muita coisa interessante. Sobral, no interior do Ceará. Eu poderia ir citando, né, várias experiências aí no Brasil, né? Tem várias experiências. Eu acho que o mais interessante mesmo é a gente ir olhando, analisando o que é que tem de interessante aqui, o que tem de interessante ali, como é que eles conseguiram produzir aquela experiência ali, para a gente poder ver que mesmo nas situações mais difíceis, consegue-se ter uma inventividade, uma criatividade, uma iniciativa de usuários, trabalhadores, trabalhadoras, gestores, gestoras, etc. e tal. Agora, sem dúvida alguma, a política estadual e, fundamentalmente, a política nacional, ela pega aquela curva de Gauss ali do que está na experiência negativa, do que está na positiva, do que está na barriga média ali da curva, e ela leva para um lado ou para o outro. O que está acontecendo no Brasil agora está levando para o lado negativo em função da redução do financiamento, em função da desregulamentação, em função da tentativa de implementar coisas, que elas podem ter alguns fenômenos interessantes, mas esses fenômenos interessantes não conseguiram ainda ser implementados, e ela já tem efeitos negativos, sendo que, quando implementada, nos parece que os efeitos negativos são superiores aos efeitos positivos. Então, é um problema, essa contradição entre o local e o global, né, onde vários fatores locais, conjunturais, etc., são importantes. O que me deixa apreensivo, muitas vezes, é que experiências positivas, elas demoram muito e gastam muita energia para serem construídas e elas são desconstruídas muito rápido. Isso é que é de matar. Então você vê uma experiência consolidando 10 anos e tal, basta uma gestão mal intencionada, incompetente ou o que quer que seja, que ela vai e detona uma experiência que demora muito para poder montar, e aí passa pela questão da desilusão, da relação das pessoas, de você cansar uma rede, de maltratar um coletivo, né, de profissionais, de trabalhadores, de pessoas, etc., criando dificuldades para a segunda retomada, né? É que nem aquele carro que você, quando ele está com velocidade, está ótimo, quando ele perde a velocidade, você se lasca, não consegue passar um caminhão, entendeu? Porque a retomada é muito mais complicada do que foi no primeiro momento, entendeu? Então isso é muito complicado, isso é o que mais dói. Quando eu vejo experiências interessantes e depois revisito as experiências e vejo elas montadas, o que mais me dói é essa preocupação com o quanto o que é interessante demora para ser construído e o quanto desfazer é muito rápido e dificulta bastante as retomadas depois. Contemplou, Juan? Quer complementar alguma coisa? Não, acho que foi bem esclarecido. Assim,
Eu queria, então, aproveitar a sua presença, né, e já que a gente falou de PPP, de OS, de diferentes modelos de gestão, né, existem outras coisas. Então, aproveitando para que os residentes possam entender um pouquinho dessas diferentes dimensões, que você foi uma das pessoas que participou fortemente, né, do processo de criação da FESP, né, que é a Fundação Estatal de Direito Privado aí da Bahia, que até hoje existe, continua operando. Se você pudesse explicar brevemente um pouco o que é esse modelo, em que ele difere dessas outras coisas sobre as quais a gente já falou. Então, eu tenho uma característica assim, eu tenho muito pouco preconceito com instrumentos administrativos institucionais, jurídico-administrativos e tal, né? Eu prefiro ter pós-conceitos, né, digamos assim, eu prefiro olhar aquilo, entender qual foi o contexto, para que serve, qual a lógica, se cabe ou não cabe numa determinada política, né? Então, eu, nessa linha, quando eu olho, por exemplo, para... Enfim, eu não vou ficar fazendo comparações, né? Eu podia ficar fazendo alguns paralelos aqui com... Como é que é o nome? ADAPS. Agente de Desenvolvimento da Atenção Primária, ADAPS. Pronto, ADAPS. Eu podia fazer paralelos, mas eu não vou fazer paralelos. Mas se você olhar, o que foi a estratégia da Fundação Estatal Saúde da Família aqui na Bahia, né? A Fundação Estatal foi um modelo que ela foi desenvolvida ali no início dos anos 2000. É um modelo que na Constituição existe desde o final da década de 60, no Decreto 200 lá de 1967, mas que é um modelo que ele estava quieto lá na legislação brasileira, sem muito uso, e começou a ser discutido no início dos anos 2000. Em que contexto? No Grupo Hospitalar Conceição. O Grupo Hospitalar Conceição é um hospital público federal, muito importante. Ele é uma empresa, SA, Sociedade Anônima, onde o Estado, o governo federal tem, se não me engano, 99% das ações, e 1% dessas ações são dos antigos donos, né, do hospital, que ele era privado, filantrópico, acredito eu, lá atrás. Ele estava, então, pensando modelos, ele não é uma administração direta, então estava se pensando modelos de qual seria o melhor modelo jurídico institucional para aquela instituição ganhar. Então, muitos estudos foram feitos ali. Teve a intervenção dos hospitais no Rio de Janeiro, na época que César Maia, né, era prefeito, e estava o colapso da saúde do Rio de Janeiro, ministro 2005, o ministro era Humberto Costa, o presidente era o Lula, e aí teve a intervenção nos hospitais do Rio de Janeiro, e aí para administrar os hospitais do Rio de Janeiro se pensou num outro modelo que não fosse o regime jurídico único, mas também um modelo que você não terceirizasse, você não fizesse uma concessão para as OS ou fizesse uma PPP, e aí que foi se discutir o modelo das fundações estatais. O que é o modelo da fundação estatal? O modelo da fundação estatal é um modelo público. O que é um modelo público? São várias concepções de modelo público, várias possibilidades de entendimento. Juridicamente, né, o modelo administrativamente, juridicamente, é o seguinte: para você saber se uma coisa é pública ou privada, vale você fazer a seguinte pergunta: ela foi criada por lei ou não? Se ela foi criada por lei, ela é pública. Então, todos os instrumentos públicos, todas as instituições públicas, elas têm que ser criadas por lei. Não é uma concessão. O Estado tem que criar. Então, uma universidade precisa de uma lei para poder criar aquela universidade. Mas ela não é administração direta, ela é administração indireta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem mais autonomias em relação à administração direta. A fundação estatal, ela é uma empresa estatal. Uma empresa estatal, o governo vai falar, vou criar a empresa. Então tem uma lei que cria a empresa, ainda que você registre ela lá na junta comercial, porque ela funciona na lógica do direito privado. É outra história. A fundação estatal é, então, uma instituição que é criada por lei, ela é pública, da administração indireta. Agora, assim como as empresas estatais, ela funciona na lógica do direito privado. Então, o regime jurídico dela que é diferente. A propriedade dela é pública, ela é criada pelo Estado. Pronto. Para que ela tem o regime jurídico do direito privado? Por que se quis que ela tivesse? Para que ela pudesse fazer uma gestão administrativa e contábil parecido com as empresas estatais, para que ela tivesse um regime de contratação de pessoal parecido com as empresas estatais. Então, por exemplo, é uma carreira que se define dentro dela, você não precisa aprovar na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, então ela tem muito mais agilidade, e para que as compras delas funcionassem como as empresas estatais. Então, uma fundação estatal é como se fosse uma empresa estatal que não atua no mercado, então ela oferece serviços sociais, né? E ela funciona com as mesmas regras das empresas estatais para atuar nos serviços públicos. No caso da fundação estatal na área de saúde, na área de saúde. Ela foi mais pensada para trabalhar com hospitais, que são gestões mais complexas, né? Que você tem várias
especialidades, várias remunerações, várias cargas horárias, mais de 3 mil itens de compra e toda a complexidade do hospital, que o regime jurídico único dificulta muito fazer a gestão daquele jeito. Então, praticamente, a única alternativa era terceirizar. Então, o setor público fala o seguinte: não, vamos criar uma instituição que ela seja mais preparada para fazer essa gestão, para que, se de um lado a gente não consegue fazer na administração direta, de outro a gente também não tenha que entregar para o setor privado. A lógica das fundações foi essa. No caso da Bahia, a gente fez a Fundação Estatal Saúde da Família, que ela tem algumas inovações, porque ela, na verdade, ela é intermunicipal. A Fundação da Bahia é resultado de mais de 140 municípios aprovando a lei de criação dela. O Estado aprovou uma lei que disciplinou as fundações do Estado da Bahia e mais de 140 municípios aprovaram leis, embora na hora de registrá-la, só 69 tenha conseguido juntar a documentação e tal, e aí, oficialmente, ela é criada por 69 municípios. Então, ela é uma fundação intermunicipal. Ela, então, é um braço executivo para poder implementar várias políticas públicas para esses municípios e no Estado da Bahia. Por ela, então, se pensou fazer uma carreira, aí uma carreira parecida com a carreira seletista do Banco do Brasil, da Petrobras, fazer uma carreira onde o sujeito pudesse ir para o município pequeno e desse município ele vai mudando de município ao longo da sua vida. Já começa as primeiras diferenças com a ADAPS, porque a lógica de você ter uma carreira significa que eu vou ter que estar com um cara até ele aposentar, né? Ou pelo menos eu vou ter uma proposta de longo prazo. Então eu quero convencer o Felipe a vir para a carreira, onde o Felipe vai abrir mão de uma remuneração alta, precária no presente, em nome de uma tranquilidade, em nome de uma previsibilidade, em nome de uma remuneração dele que cresce ao longo do tempo. O Felipe abre mão do presente em nome de um futuro. E o Felipe não vai querer viver a vida toda em área subatendida. O Felipe pode querer fazer isso depois, quando saiu da universidade, mas depois, com filha, com filho, em idade tipo ensino médio, quando ele está querendo pensar em outras coisas, ele precisa ir para outros lugares que, na compreensão dele, sejam lugares que têm mais ofertas sociais, culturais, etc. E o Felipe precisa ter uma lógica de carreira que seja em Y ou em W, né? Ele precisa ter uma lógica que ele pode ser cuidador, ele pode ser educador, ele pode ser gestor, ele pode ser pesquisador. Então eu tenho que tentar convencer o Felipe as capacidades dele serem reconhecidas e tal. Então, em resumo, a lógica da Fundação Estatal Saúde da Família na Bahia era uma lógica para dar conta, né, da estratégia de saúde da família no conjunto do Estado, pegando lugares de fixação e lugares de mais fácil fixação e tentando fazer desenhos onde eu convencesse não só médicos, né, mas enfermeiros, psicólogos, dentistas, nutricionistas, porque é para o conjunto dos profissionais de nível superior da atenção básica, para que eles vestissem a camisa e fossem para a carreira. Qual foi o grande problema da Fundação Estatal Saúde da Família? Financiamento. Ela não contou com o financiamento federal, ela contou com o financiamento estadual insuficiente e ela não tinha um mecanismo que os consórcios no Ceará e aqui na Bahia têm agora, que é o mecanismo dos consórcios intermunicipais para as policlínicas de ambulatorial especializada. Qual é o mecanismo? O governo do estado retém o financiamento, o repasse de impostos, como por exemplo o ICMS, fazendo um encontro de contas. Então o dinheiro chegou no governo do estado, aquele município aderiu à policlínica, então ao contrário de eu repassar o recurso inteiro, eu já retenho ele e já pago direto à policlínica. O que eu faço com isso? Eu uso o orçamento estadual para ele ser o garantidor do pagamento de um dinheiro que é um dinheiro municipal. Então isso eu dou previsibilidade, que o CLT você não pode atrasar, né? Você passa do 5º dia útil do mês, você tem multas, etc. e tal, gera passivo trabalhista. Então, esse modelo que agora tem mantido a sustentabilidade das policlínicas foi um modelo que não tinha na época da fundação, que fez com que a fundação sofresse muito com o problema da inadimplência e tal. Então, hoje a fundação continua existindo, a fundação é muito forte aqui, mas a fundação, por exemplo, a maior lógica dela não é o que o nome dela diz, né? Fundação Estatal Saúde da Família. Ela não tem quase atuação mais na saúde da família. A atuação da fundação é na formação, a maior residência de medicina de família e comunidade multiprofissional da Bahia é da fundação hoje, o programa Primeiro Emprego é da fundação hoje, a fundação está envolvida das brigadas emergenciais da saúde, nesse projeto agora de revalidação de diplomas, a fundação está envolvida em formação de enfermeira obstetriz, humanização, a área toda de regulação, atenção domiciliar, telesaúde, enfim. A fundação faz um conjunto de atividades, mas ela não faz mais a atividade da carreira de saúde da família, até porque em 2013, quando veio mais médicos, essa função ela reduziu
em termos de importância aqui também no estado da Bahia e tal, então ela saiu um pouco dessa área. Mas agora, por exemplo, o Felipe sabe, eu estou envolvido num projeto que tem a ver com parceria público-privada. Agora, eu estou discutindo um projeto de parceria público-privada para serviço de saúde? Não estou discutindo um projeto de parceria público-privada para serviço de saúde. Eu estou discutindo um projeto de parceria público-privada, onde nós temos instituições de pesquisa, onde nós temos o Estado, onde nós temos a fundação estatal e onde nós temos empresas privadas para desenvolver soluções de tecnologia de informação para o sistema de saúde. Numa área onde a gente precisa de ter o setor privado, seja empresa júnior, seja startup, seja empresas consolidadas, junto com a universidade e instituições de pesquisa, para poder produzir soluções. Então, eu não demonizo as alternativas jurídicas e administrativas. Eu tento fazer uma análise, eu pessoalmente tento fazer uma análise do que elas são, da lógica delas, etc., e os usos que elas podem ter. Então, quando eu estou fazendo uma crítica sobre esses elementos, eu estou menos fazendo uma crítica isolando o modelo, isso é uma privatização, isso é um absurdo, não sei o que e tal, e eu estou fazendo mais o seguinte, aqui papel cumpre, quais são as possibilidades nesse cenário, qual é a intencionalidade, quais são os possíveis efeitos. Eu sou muito criticado por isso, mas enfim, sou assim. Ei, eu queria te agradecer muito aí por ter aberto um espaço na sua agenda para a gente. É um prazer, eu já tem um tempinho aí que a gente não se encontra, né? A última vez foi em Brasília, lá naquele bar do pôr do sol, com saudade de tomar uma cerveja e prosear. Mas, enfim, nesse novo momento, né, acabou tendo essa cultura agora de fazer as coisas à distância, etc. Então, acho que de alguma forma isso permitiu que a gente esteja aqui hoje também, né? Então, te agradeço demais aí pela oportunidade de te ouvir e seguimos nos conversando. Beleza, o prazer foi meu. Obrigado aí, gente, todo mundo que participou. E foi um prazer, como sempre, viu, Felipe? Você sabe que quando você chama é uma convocação, né? Então, beleza, massa. Sempre tenho um prazer muito grande de dialogar com você. Te acho uma figura incrível, muito comprometida, muito inteligente, muito criativa. Então, sempre tomando cerveja ou numa aula, ou numa live, etc., interagir com você sempre é uma coisa muito massa. Valeu, meu querido. Um abraço, bom feriado aí para vocês, bom final de semana. Valeu, gente, até mais. Fui! Valeu, até mais.